Hoje a gente vai falar de uma obra que consegue fazer algo simplesmente genial: misturar assassinos lendários, ação absurda, comédia pastelão e vida de pai de família, tudo ao mesmo tempo. Sim, é hora de mergulhar de cabeça no resumo cronológico e bem-humorado de Sakamoto Days. Então já se ajeita aí, porque essa história não é só sobre pancadaria estilosa, é sobre amor, donuts, família e o assassino mais temido do submundo que resolveu se aposentar para virar dono de mercadinho. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender quem era Taro Sakamoto, antes de virar esse tiozinho simpático de avental. No passado, Sakamoto era simplesmente o assassino mais forte e respeitado do mundo. Não era exagero. O cara era uma lenda viva, frio, calculista, rápido, preciso. Se o nome dele aparecia numa conversa, o clima já mudava. Assassinos tremiam, organizações inteiras se cagavam de medo e ninguém ousava cruzar o caminho dele. Sakamoto não era só forte, ele era eficiente, missões perfeitas, zero falhas, zero emoção. Um verdadeiro profissional da morte. Até que ele se apaixona. Sim, o maior inimigo de um assassino lendário não foi outro matador, nem uma organização secreta. Foi o amor à primeira vista. Ao conhecer uma mulher gentil, simples e completamente fora daquele mundo sombrio, Sakamoto muda completamente. Ele decide abandonar a vida de assassinatos, faz uma promessa de nunca mais matar ninguém, se casa, tem uma filha e engorda. E não é pouco não, o cara passa de máquina de matar para um verdadeiro ursão fofo. No presente da história, Sakamoto vive uma vida tranquila. Ele administra um mercadinho de bairro, ajuda clientes, cuida da filha, respeita profundamente a esposa e segue sua regra máxima: não matar ninguém, em hipótese alguma. O detalhe é que, mesmo aposentado, o mundo dos assassinos não esqueceu dele. E é aí que entra nosso segundo protagonista. Shin Asakura é um jovem assassino que trabalha pela mesma organização da qual Sakamoto fazia parte. Ele recebe uma missão clara: trazer Sakamoto de volta ou matá-lo. Quando Shin finalmente encontra Sakamoto, ele fica completamente confuso. Cadê o assassino lendário? Cadê o monstro? Cadê a máquina de matar? O que ele encontra é um cara gorducho, sorridente, empurrando o carrinho de compras. Só que Shin tem uma habilidade especial: telepatia. Ele consegue ler pensamentos, e quando ele tenta ler a mente de Sakamoto, percebe algo assustador. Mesmo gordo, aposentado e sorridente, Sakamoto continua absurdamente perigoso. A força, os reflexos, a experiência, tudo ainda está lá. Só está sendo usado para coisas como derrubar inimigos sem matar, usar objetos do mercado como armas improvisadas, resolver lutas enquanto protege clientes e crianças. O resultado? Shin apanha feio. Depois de ser humilhado de todas as formas possíveis, Shin começa a questionar tudo. Ele vê como Sakamoto ama sua família, vê como ele escolheu viver em paz, vê como ele continua seguindo um código moral extremamente rígido. E aos poucos, Shin muda. Em vez de matar Sakamoto, ele decide ajudá-lo. Shin acaba se tornando funcionário do mercadinho e passa a viver ao lado dessa família improvável. E aqui começa o verdadeiro charme da obra: a convivência entre um ex-assassino lendário e um jovem matador confuso tentando ser uma pessoa melhor. Só que abandonar o mundo dos assassinos não é tão simples assim. Rapidamente, outros assassinos começam a aparecer, cada um mais excêntrico que o outro. Alguns querem testar se a lenda ainda é real, outros querem fama, outros só querem vingança. E o mais engraçado, Sakamoto derrota todos eles sem matar ninguém. Ele usa carrinhos de supermercado, sacolas plásticas, cabos de vassoura, tampas de panela, qualquer coisa que esteja ao alcance. Tudo vira arma nas mãos dele. A obra transforma cenas de ação em verdadeiros números de comédia física, sem nunca perder a atenção. Você ri, mas também fica impressionado. Em um desses conflitos, Sakamoto e Shin acabam se cruzando com o caminho de Lu, filha de um chefão da máfia chinesa. Lu é perseguida por assassinos, mafiosos e todo tipo de gente estranha. E, claro, acaba sendo salva por Sakamoto. Resultado? Ela também entra por time. Lu passa a trabalhar no mercadinho, trazendo ainda mais caos, humor e pancadaria. Diferente de Shin, ela não é uma assassina profissional, mas tem um talento absurdo para confusão.
Com isso, o mercadinho de Sakamoto vira oficialmente um ponto de encontro de ex-assassinos, um abrigo para gente procurada, um palco de lutas absurdas, tudo enquanto clientes normais continuam comprando arroz e detergente. Conforme a história avança, o tom começa a mudar levemente. Somos apresentados à Ordem, um grupo de assassinos de elite que funciona como o topo da cadeia alimentar do submundo. Eles são extremamente perigosos, disciplinados e muito fortes. E o mais importante, eles conhecem Sakamoto. Alguns o respeitam, alguns o odeiam, alguns querem matá-lo só para provar que são melhores. Nesse ponto, a obra começa a equilibrar muito bem humor e tensão. As lutas ficam mais elaboradas, os inimigos mais inteligentes e o passado de Sakamoto começa a bater cada vez mais forte na porta. Eventualmente, a Associação Japonesa de Assassinos, JAA, coloca uma recompensa pela cabeça de Sakamoto. E aí, o inferno começa de verdade. Assassinos de todo o país começam a caçá-lo. Alguns são profissionais frios, outros são completamente malucos. Tem assassino estiloso, assassino psicopata, assassino que parece personagem de desenho animado. E Sakamoto enfrenta todos eles do mesmo jeito, sem matar, protegendo sua família, mantendo seu código. Cada arco reforça uma coisa. Sakamoto não está tentando ser o mais forte, ele está tentando ser um bom pai. E isso, ironicamente, o torna ainda mais assustador. Enquanto isso, Shin passa por um desenvolvimento constante. Ele começa a se questionar sobre o que significa ser um assassino, se é possível mudar, se existe redenção. Ao conviver com Sakamoto, Shin aprende que força não é só matar rápido, mas escolher não matar. Isso cria conflitos internos fortes, principalmente quando ele precisa enfrentar pessoas do seu passado. O grande mérito de Sakamoto Days é que mesmo com lutas incríveis e coreografias absurdas, o foco nunca se perde. Tudo gira em torno de família, escolhas, consequências e a ideia de que ninguém é só uma coisa. Sakamoto não é só um assassino. Ele não é só um pai. É alguém tentando equilibrar dois mundos completamente incompatíveis e faz isso do jeito mais caótico e engraçado possível. Agora, é impossível falar de Sakamoto Days sem que muita gente faça aquela comparação automática com o John Wick. E olha, ela faz sentido, mas só até certo ponto. Assim como Baba Yaga, Sakamoto também é uma lenda aposentada. Alguém que todo mundo conhece, todo mundo respeita e todo mundo teme. Quando o nome dele surge, os assassinos já sabem. Se esse cara voltar à ativa, alguém vai sair quebrado, ou pior. Os dois vivem cercados por regras do submundo, organizações secretas, códigos de honra e gente que acha que pode ganhar fama derrubando um mito. Mas aí entra a grande diferença, e é aqui que Sakamoto Days vira completamente do avesso o conceito de John Wick. John Wick volta ao mundo da violência movido por vingança e luto. Ele abraça novamente a morte, porque não tem mais nada a perder. Já Sakamoto faz exatamente o contrário. Ele luta para nunca mais matar. Toda a força absurda que ele tem é usada não para eliminar inimigos, mas para proteger sua família e manter sua promessa. Enquanto John Wick é um furacão inaparável, silencioso e trágico, Sakamoto é um caos controlado, cômico e surpreendentemente caloroso. Um resolve tudo com pistolas e brutalidade direta, o outro transforma carrinho de supermercado, panela e sacola plástica em armas lendárias. No fundo, os dois representam extremos do mesmo arquétipo, o assassino perfeito que tentou sair do jogo, mas foi puxado de volta. A diferença é que John Wick pergunta o que acontece quando um homem perde tudo, enquanto Sakamoto Days pergunta o que acontece quando um monstro decide virar um bom pai. E honestamente, ver um ex-matador lendário tentando manter uma vida normal enquanto derrota assassinos sem derramar sangue acaba sendo tão impactante quanto qualquer bala disparada por John Wick. No fim das contas, Sakamoto Days é uma obra que entende muito bem seu conceito. Ela sabe quando ser engraçada, sabe quando ser séria, sabe quando exagerar e sabe quando emocionar. É uma história sobre um homem que largou o inferno para proteger algo simples e acabou se tornando ainda mais lendário por causa disso. Se você gosta de ação estilosa, humor bem encaixado e personagens carismáticos, essa é uma obra que merece demais sua atenção. E se o anime conseguir capturar metade da energia desse mangá, pode ter certeza que vem coisa grande por aí. Se curtiu esse resumo, já sabe. Comenta, compartilha e fica ligado, porque o mercadinho de Sakamoto ainda vai vender muita porrada pela frente.